Fala pessoal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech. Pessoal, hoje eu vim falar para vocês, como vocês viram aí já na capa do vídeo, né? Sobre malha primária, secundária, terciária ou malha neutra também que o pessoal fala, tá? Por quê? Teve um inscrito nosso aqui do canal que fez uma pergunta no último vídeo meu, perguntando assim, Mike, sou iniciante, fala um pouco sobre malha primária, secundária e malha terciária. Ele pediu para explicar um pouco e é isso que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Vou dar uma resumida, tá? Porque, pô, se for falar sobre essas malhas aí, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Seria bom se fosse uma live, né? Mas vou fazer um vídeo aqui, porque daí fica gravado para vocês, é mais fácil de vocês acharem, tá? Vou passar alguns conceitos para vocês sobre essas malhas, tirar algumas dúvidas que talvez vocês tenham sobre, mas se você ainda continuar com dúvida, pode deixar no campo de comentário aqui embaixo, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Pessoal, lembrando, tá? Link do nosso treinamento na descrição, aproveita que tá com preço top, tá bom? Link do nosso grupo do Telegram também na descrição, tá bom? Pessoal, então vamos lá, era pra eu estar utilizando duas câmeras aqui hoje, e eu fui pegar o outro celular que eu uso para gravar, e estava sem bateria, então eu vou ter que improvisar com um aparelho só. Depois eu dou um zoom aqui na tela, eu acho que na edição eu vou conseguir dar um zoom aqui só para mostrar essas malhas para vocês aqui no esquema elétrico, tá? Mas vamos lá, tá? Primeiro, pessoal, o que eu quero passar para vocês? Existem três tensões na placa de celular que vocês vão ver quando vocês vão analisar um esquema elétrico, tá? Você vai ver a malha primária, a malha secundária e a malha terciária ou malha neutra, tá? Também que o pessoal fala. Claro que lá, pessoal, elas não vão estar com esses nomes, tá? Isso é um jeito que a gente que é técnico usa para passar para vocês, ou que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas de esquema para esquema, o nome dessas malhas vão mudar, tá bom? Primeiro, malha primária. O que é a malha primária? Pessoal, a malha primária nada mais é que, a partir do momento, vamos lá, vamos lá, deixa eu pegar esse aparelho aqui, ó, para exemplificar. Peguei essa placa, tá? Isso aqui, placa de celular, tá? A partir do momento que aqui não tem tensão nenhuma, não tem corrente nenhuma circulando aqui, porque eu não tenho a bateria conectada. A partir do momento que eu conecto a bateria aqui, eu tenho a minha malha primária, minha tensão primária. Qualquer lugar da placa que você for medir alguma corrente, alguma tensão e tiver alimentação e você ainda não pressionou o power, essa é a nossa malha primária. Essa malha primária, pessoal, conectei a bateria aqui, ela vai percorrer vários setores da placa, tá? Isso vai mudar também de aparelho para aparelho. Isso depende muito do jeito que o engenheiro projetou aquela placa, tá bom? Então, por exemplo, vai ter aparelho que você conecta a bateria aqui. Se você for medir lá no setor do Wi-Fi, você vai ter uma alimentação primária. Se você for medir lá no setor do PMIC, do IFPMIC, você vai ter tensões primárias. Vai acontecer de talvez você for medir lá no setor de câmera e você tem ali uma tensão primária. Pode acontecer. Não dá para falar assim, é 100% assim. Não, isso depende de cada projeto. Cada fabricante projeta o seu aparelho de um jeito, tá? Mas, resumidamente, a malha primária é essa. Conectei a bateria no aparelho, eu tenho aquela alimentação percorrendo a placa, isso é a malha primária. Qualquer tensão que você encontrar na placa, qualquer corrente, qualquer voltagem que você encontrar na placa, sem pressionar o power, é a nossa malha primária, tá bom? A malha primária, pessoal, você conectou a bateria ali, se você for medir ali, pegar o esquema, ver aonde que vai o conector da bateria, até o PMIC principal ou o IFPMIC, você vai ver que tem uma tensão chegando ali, tá bom? É a nossa malha primária, tá? Vai ter aparelho que vai ter IFPMIC, vai ter aparelho que é o próprio PMIC principal que vai fazer esse gerenciamento. Então essa é a nossa malha primária. Pessoal, malha secundária ou também malhas VREG também, vocês podem encontrar esses termos aí, tá bom? Por quê?
A nossa malha secundária é como se fosse uma tensão regulada, tá? Por quê? Como você vai encontrar a tensão de malhas secundárias? Pessoal, tensão de malha secundária, tá? Você vai encontrar em setor de IRF, setor de Wi-Fi, setor de câmera, setor de codec de áudio, de alto-falante, alimentações para processador, memória. Por quê? A tensão secundária, tensões VREG que a gente fala, você só vai encontrar ela depois que você pressiona o power. Mike, por que eu só vou encontrar essa tensão depois que eu pressiono o power? Porque, pessoal, é o seguinte, se a gente fosse, vamos ver se eu consigo exemplificar para vocês. Se eu pego o meu telefone e vamos supor que ele só funcione com a malha primária, vamos supor que ele não tivesse outras alimentações. Então, se ele funciona só com a malha primária, todos os componentes da placa teriam que estar ligados a todo momento. Conectei a bateria, tem que ter alimentação em câmera, setor de Wi-Fi, setor RF, processador, memória, Bluetooth, som, alto-falante, tudo. Eu teria que ter alimentação em tudo ao mesmo tempo e esses setores não desligam. O que iria acontecer com a minha bateria? A bateria ia drenar muito rápido. Por quê? Tudo na placa está consumindo. Então, a tensão secundária é para isso. São setores que eu não estou utilizando e o aparelho entende e ele desliga aqueles setores. Ele só vai alimentar aquele setor de novo se eu precisar. Por um exemplo, liguei o aparelho, está conectado no Wi-Fi. Quer dizer o quê? Aquela malha secundária do Wi-Fi está sendo ativada. Então ali eu tenho alimentação. Tenho alimentação na câmera? Não. Se a câmera não estiver aberta, se o aplicativo de câmera não estiver aberta, eu não tenho energia, eu não tenho consumo ali para aquele setor. Isso já me economiza uma bateria. Fui lá, cliquei no aplicativo de câmera, a câmera abriu. Automaticamente, se ao mesmo tempo eu fosse medir nessa placa, eu veria o setor de câmera sendo energizado. Claro, as tensões... Por que a gente fala tensão VREG, tá? VREG quer dizer o quê? Tensão regulada. Por quê? Essas malhas secundárias, elas não trabalham com a mesma tensão da bateria. A malha primária, pessoal, ela trabalha com 4.2 volts. A gente fala 4.2 volts, mas também é uma maneira de falar. A tensão primária é a tensão da bateria. Se a bateria tiver com 3.7, a tensão primária vai ser 3.7. Se a bateria tiver com 3.8, a tensão primária vai ser 3.8. Se ela tiver com 4.2, quando ela está bem cheia, ela chega ali em 4.2 mais ou menos, 4.1, a tensão primária vai ser 4.1. Sempre lembrem disso, a tensão primária é referente ao que a bateria me apresenta, tá bom? E esses setores secundários, essas malhas secundárias, elas não trabalham com essa tensão. Elas têm que ter ali componentes que fazem a regulagem dessas tensão. Por isso que a gente fala malha secundária ou malha VREG, tá? Mais uma coisa, tá, pessoal? Depois eu toco nesse assunto aqui, vamos voltar aqui. Então tem essas tensões reguladas, tá? Por exemplo, setor de câmera, você vai ver algumas alimentações de 0.9, 0.7, 0.8. Setor do display, dependendo do display, ele vai até de 16 volts, pode ir até 24 volts para acender uma tela. Mike, mas se a bateria só funciona, a bateria só fornece 4.2 volts, como que eu tenho 24 volts na placa? Tensões reguladas. Tem ali certos componentes, vou pegar aqui vamos dizer que o nosso famoso backlight, né, que é mais fácil para vocês entenderem. Como que funciona o circuito backlight? São vários, tem um CI ali que regula a tensão. Eu tenho ali bobinas que geram campos magnéticos ali. Eu tenho capacitores que armazenam energia. Então, resumidamente, para me gerar 24 volts ali, é um conjunto de componentes que vai gerar essa tensão. O que faz? Entra 4.2 volts, passa no CI, passa na bobina, passa no capacitor. Ele vai lá e volta de novo, vai lá e volta de novo, vai lá e volta de novo, faz esse circuito até me gerar ali os 16, 17, 20, 22, 24 volts para aquela tela acender. Claro, pessoal, isso aqui eu estou resumindo para vocês, só para vocês entenderem como funciona uma tensão regulada. Alimentações que vai para o processador são alimentações de 0.9, 1.2, 1.3. Então,
tem componentes ali que vão regular essa tensão para ela cair de 4.2 para 0.9, 0.8, 1.2. E na tela vai ter componentes que vai pegar esse 4.2 volts e vai jogar e transformar em 16, 18, 20, 24, para vocês entenderem. Então as nossas malhas secundárias são para isso, tá? Malha secundária, igual eu expliquei para vocês. Se eu não estou usando a câmera, ela não está sendo alimentada. Se o Wi-Fi está desligado, o setor não está sendo alimentado. Se eu não estou utilizando o chip de operadora, aquele setor ali não vai ser alimentado, tá bom? Para vocês entenderem. Outra coisa, tá, pessoal? Outra coisa, já lembrando, quando você precisa fazer um reparo na malha primária, deixa eu explicar o que é a malha terciária primeiro, depois eu volto na parte de reparo. Então vamos lá. Malha terciária ou malha neutra, tá? É a nossa famosa VBus, que vocês conhecem. Como que eu tenho alimentação nessa malha? Se vocês for pegar o esquema elétrico, vocês vão ver que lá no conector de carga tem uma malha chamada VBus, tá? Que é a nossa malha de alimentação pelo conector de carga. Ela só é ativada quando você conecta um cabo para esse aparelho carregar. Então essa é a nossa malha terciária, ou malha neutra, né? Porque se eu não tenho um cabo conectado, essa malha está neutra, ela não está recebendo alimentação. Por isso, malha terciária ou neutra, tá? Que a gente fala. Como que ela funciona, tá? Resumidamente, toda a parte de energia do aparelho é fornecida pela bateria. A nossa V-Battery, a nossa malha primária, ali, vamos dizer. Quando você conecta um cabo de carregamento no aparelho, o que acontece? Ali no pino, ali no conector de carga, tem algumas malhas, dados menos, dados mais, malha de identificador. Essas malhas mandam um comando para o processador dizendo assim, olha processador, um cabo foi conectado aqui. E aí o que o processador faz? Isso vai, mais uma vez pessoal, isso vai de aparelho para aparelho. Vai ter aparelho, na maioria das vezes o aparelho para de receber a carga da bateria e aí ele só funciona com a carga que está vindo do conector de carga, tá? Então o processador entende que um cabo foi conectado, que está entrando 5 volts ali, e ele faz um barramento ali para a bateria parar de mandar carga para o aparelho, e aí ela só recebe a carga, e aí o aparelho começa a utilizar toda a parte de energia do carregador para a bateria poder carregar. Por isso que tem alguns aparelhos que quando você está ali fazendo alguns testes, ele está no carregador e você remove a bateria com o aparelho conectado no carregador, mesmo sem a bateria, o aparelho continua funcionando. Por quê? Ele está totalmente trabalhando com a tensão que está vindo do conector de carga, tá bom? Então, essa é a nossa malha VBus. Por isso que é sempre recomendado você não mexer no aparelho enquanto ele está carregando. Por quê? Porque o aparelho já está tendo uma sobrecarga de energia ali, porque ele está carregando a bateria. Pensa bem, o nosso PMIC principal e o nosso IF-PMIC está fazendo duas funções. Está fornecendo energia para a placa através do conector da bateria, através do conector de carga, está fornecendo energia para a placa e ao mesmo tempo ele está passando energia para poder carregar a bateria. Por isso que o aparelho esquenta. Você vai pegar o telefone ali, enquanto ele está carregando, ele está um pouco quente, porque ele está fazendo essa transição de estar utilizando toda a parte de carga ali para fornecer energia para a placa e ao mesmo tempo está carregando o aparelho. Por isso que às vezes quando você está usando o aparelho enquanto ele está carregando, ele esquenta mais do que o normal, ele esquenta muito devido a essa função que está fazendo de carregar a bateria enquanto o aparelho está ligado, tá? Pessoal, algumas coisas aqui, tá? Nossa malha primária, em alguns esquemas, você vai ver V-Battery, V-BAT, VPH-PWR, VBus, se eu não tiver enganado, não, VBus não, é V-BAT também, você vai ver em alguns esquemas a nossa malha primária com esses nomes. As malhas secundárias, você não vai estar escrito lá malha secundária, não, vai ter, ou vai estar escrito VREG, ou malha de tensão regulada. Eu não vou lembrar o nome certinho, pessoal, da secundária, porque, tipo assim, isso varia muito de esquema para esquema. Mas na maioria das vezes você vai ver ali, vai estar escrito VREG, alguma coisa do tipo.
E a terciária é a nossa famosa VBus. Você também não vai ver escrito lá neutra ou terciária. Vai estar escrito malha VBus, tá? Vamos lá. Aparelho em curto total. Conectei na fonte de bancada, ele já me consome ali uma pequena alimentação. Eu tenho um problema na malha primária. Por quê? Conectei na fonte, ele já me consome curto ou fuga de corrente na malha primária. Conectei na fonte, não deu nada. Apertei o power, ele trava. Ou ele não inicia. Eu tenho um problema na malha secundária, tá? Após o power. Então é um problema na malha secundária. Um outro exemplo que pode acontecer. O aparelho funciona perfeito. Coloquei o cabo de carregamento no aparelho, o aparelho desligou ou o aparelho reiniciou. Eu tenho um curto na VBus. Por quê? A VBus ela está separada. Ela só recebe alimentação, ela só vai ter a comunicação ali com o aparelho quando eu conecto um cabo ali. Então, se eu conectei o cabo, o aparelho reiniciou, o aparelho desligou, eu tenho um defeito naquela malha. Então, vocês estão conseguindo entender como vocês conseguem... Pô, Maico, tô começando agora, peguei um defeito aqui no aparelho, eu não sei por onde eu começo. Vocês conseguiram já entender que tem separação de setores? Pô, o aparelho liga normal, pus o cabo, o aparelho começou a apresentar problema. Tá reiniciando, tá desligando, eu já sei que é na malha VBus, na nossa malha terciária. O aparelho não está ligando, conectei na fonte, já me dá consumo. Malha primária. O aparelho coloquei na fonte, não me dá consumo nenhum, apertei o power, travou. Malha secundária. Vocês conseguiram pegar que tem diferença? E assim, você começa a pegar ali por onde você já tem um norte por onde você tem que ir. Outro problema que dá também em malhas secundárias, tá? Que o pessoal quebra a cabeça e não sabe o que faz. Pô, Mike, tô com um aparelho aqui que funciona perfeitamente. Fui abrir o aplicativo de câmera, travou. Fui abrir o aplicativo de câmera, o aparelho desligou. Fui abrir o aplicativo de câmera, o aparelho reiniciou. Qual que é o problema? Malha secundária. Por quê? Porque é uma alimentação que ela só vai ativar quando eu utilizo aquele aplicativo. Alguma coisa no setor de câmera, na malha secundária do setor de câmera. Por que eu tô falando na malha secundária? Por aquilo que eu falei para vocês. Tem setores da placa que você vai ver lá e ele tem uma malha primária chegando, uma tensão da V-Battery ali, da VPH-PWR e outras tensões reguladas chegando. E aí você vai pegar para analisar e falar assim, meu Deus, por onde que eu começo? Se o aparelho funciona beleza e ele só dá o problema quando você vai abrir o aplicativo ou vai acessar aquela coisa em específico, é uma malha secundária. Porque senão, se fosse malha primária, alguma coisa do tipo, talvez o aparelho nem ligasse. Ou o aparelho... por exemplo, aqueles aparelhos que só fica travado na logo ali. iPhone acontece muito isso, né? De dar algum problema de algum periférico, o iPhone não ligar. Eu fui ligar um iPhone aqui, qual que tinha problema crônico? Era os... Eu não vou lembrar qual que... iPhone X. iPhone X, o flex do alto-falante ali, do auricular. Dava problema naquele flex, e se o flex estiver conectado, o aparelho não liga, o aparelho não inicia. Mas, se você fosse lá e desconectasse o flex da placa, a placa ligava normal. Por quê? Aquele componente ali, provavelmente tem uma malha primária chegando ali, e ele não deixou o aparelho ligar. Mas quando eu desconecto, o aparelho liga, beleza. Entenderam? Então, quando você pega esse tipo de problema, você já tem um norte do que fazer. Outra coisa também, Maico, estou com um problema no setor de alto-falante. O alto-falante não funciona, algo do tipo. Pessoal, se você está com um problema no setor de alto-falante, é uma malha VREG, uma malha regulada, uma malha secundária. Para você fazer testes nesse setor, você tem que ligar o aparelho, tem que ir lá no YouTube, no TikTok e pôr um vídeo e tocar. Porque se você vai fazer teste com o aparelho só ligado, mas vamos supor que, liguei o aparelho, tá na tela inicial. Se você for lá medir no setor de áudio, não tem alimentação nenhuma ali.
Porque eu não estou utilizando o alto-falante. Para você fazer medições naquele setor, você tem que pôr aquele setor para funcionar. Como que eu habilito aquele setor? Setor de alto-falante. Vou no YouTube, vou no TikTok e ponho um vídeo tocar lá. E aquele vídeo tocando na tela, aí sim eu vou lá medir naquele setor, eu tenho alimentações ali naquele setor. E assim você consegue medir. Então, se você vai fazer medições em setores assim específicos, você tem que pôr aquele setor para funcionar, para você ter alimentação. Senão você só liga o aparelho, vai lá medir, não tem alimentação em nada aqui, tá com defeito aqui no CI que fornece alimentação, tá com defeito no PMIC. Não, se você não habilitar aquele setor, você não vai ter alimentação ali. Alto-falante principalmente, tá? Funciona, tô só dando um exemplo para vocês, tá, pessoal? Então, só pra gente finalizar aqui, que eu acho que deu pra vocês entender bem, eu vou mostrar, pessoal, não sei se eu vou conseguir dar um zoom na tela, mas eu vou tentar. Eu peguei aqui, ó, um esquema elétrico, ó, e aqui, ó, por exemplo, nesse esquema aqui em específico, é do 1 a 30, tá, pessoal? Se eu vier aqui, ó, coloquei aqui, ó, V-Battery, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, é a nossa malha V-Battery, tá vendo, ó? A alimentação vem lá da bateria e entra aqui no nosso CI, ó. Que no caso é o nosso, ó, IF-PMIC, tá vendo? Ela passa pelo C, ó, aqui, ó, ela passa pelo CI do IF-PMIC. Qual que é o nome que ela sai lá em cima? Deixa eu achar aqui. Ela sai lá em cima como V-BAT, ó. Cadê? Ó, ela vai sair lá em cima como V-BAT, tá? Então, nesse esquema, a malha primária pós-IF-PMIC tá como V-BAT. Não é V-Battery, pessoal. V-BAT, ó. Nossa malha primária aqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê? Ó. V-BAT. É a nossa malha primária nesse esquema. E a malha da bateria tá escrito, ó, V-Battery. Ó, tá vendo, ó? Viu a diferença? V-Battery. Nossa malha de bateria. E também temos a nossa V-Bus aqui em cima, ó. E essa aqui é a nossa malha do conector. V-Bus, 5 volts. Tá vendo? Então, tipo assim, é igual eu falei pra vocês, pessoal. Isso vai mudar de esquema para esquema. Se a gente for pegar um outro esquema elétrico, a malha primária, o que sempre muda, pessoal, costuma ser a malha primária, tá? Em alguns esquemas ela tá como V-BAT, em alguns esquemas ela tá como VPHPWR, em alguns esquemas ela vai estar como... Oxe, agora não... É tanto esquema que agora eu não vou lembrar. Mas as principais, VPHPWR, V-BAT, é o que você vai encontrar da malha primária. A malha V-Bus, ela sempre vai estar como malha V-Bus mesmo, tá? O pessoal, os engenheiros aí costumam usar sempre V-Bus mesmo. E a malha da bateria, já a malha da bateria é o seguinte, nesse aqui, por exemplo, tá V-Battery. Por quê? Porque a malha primária tá como V-BAT, tá? Vai ter algum esquema que a malha primária vai estar como VPHPWR e a malha da V-Battery vai estar abreviada só como V-BAT. Vocês entenderam? Então é por isso que é bom estudar, pessoal, porque isso muda de esquema para esquema. De acordo com que vocês vão pegando esquema elétrico e olhando, vocês vão conseguir identificar, tá? Então, como vocês dizem, eu acho que eu consegui dar uma passada por cima aqui, acho que eu consegui sanar a dúvida aí do nosso inscrito, do que é malha primária, secundária, terciária ou malha neutra. Acho que deu para vocês entender um pouco aí, tá bom? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula gratuita aqui, vamos dizer assim. Mais para explicar para vocês as diferenças das malhas. Claro, pessoal, tem muita coisa aqui para a gente ver a mais, principalmente em malha secundária, tensão regulada, OVPs, muita coisa para a gente ver aqui. Habilitação, sei que faz habilitação de tal coisa. Um OVP que está ali para fazer uma habilitação de um setor, está ali para converter uma tensão, bobinas, capacitores, resistores, muita coisa, tá? Então eu passei aqui só por cima, explicando mesmo a diferença dessas três malhas
pra vocês, tá bom? Então, se gostou, deixa aquela likezinha pra gente, se inscreva aí no canal pra estar sempre recebendo conteúdo aqui da gente e siga a gente nas redes sociais também, TikTok, Instagram, Facebook, tô sempre lá postando conteúdo pra vocês, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tchau, tchau e fui!